A paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que dispôs esse tempo para estar junto conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje a palavra vai ser uma pedrada, na verdade 5. O Felipe falou que a gente tem que ser sal que salga. Quando o sal bate na ferida, hein? Arde. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o amor e o poder ilimitado de Deus. Duas grandes forças sobre o qual tudo é edificado. Difícil para nós conseguir mensurar essa ação divina. Planetas e pequenas vidas existindo apenas pela palavra do verbo da vida. Já deixa aberto aí Efésios. O verso que nós meditamos na semana passada foi o versos 20 e 21 de Efésios 3, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Paulo, ao fazer as suas orações pelo povo, um povo novo, um povo que faz parte de uma nova sociedade, uma sociedade que é formada de judeus e gentios, ele sabia quem poderia atender às suas orações. A oração de Paulo está ligada ao cumprimento da sua visão dessa nova sociedade de Deus, uma sociedade alicerçada no amor. Ele ordena que seus membros sejam fortalecidos para amar e para conhecer a Jesus Cristo. Embora este amor de Deus seja um amor imensurável, inalcançável, que muitas pessoas reputam como o amor de mãe, mas a gente sabe muito bem que pode se até determinar como um amor mais próximo, mas mesmo próximo, ele é muito longe. O amor de Deus, ele é incomparável. E nós temos que buscar conhecer o amor de Cristo, embora ele exceda todo o nosso entendimento. Paulo está, pois, convencido, assim como nós devemos ficar convencidos, de que somente o poder divino pode gerar o amor divino e uma sociedade realmente segundo as Escrituras Sagradas. A sociedade de hoje ela está perdida, a geração de hoje ela está perdida, mas o resgate ele se dá através da palavra de Deus. Palavra que é expressa através da minha vida e através da sua vida. A palavra de hoje tem como título 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos dar início à meditação nesse capítulo. Efésios 4, assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o Teu nome pela leitura da Tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, porque mais uma vez o Senhor nos traz para a Tua casa, não com uma motivação de reunião social, mas para ouvir a Tua voz. Aleluia. Iniciamos esse mês, Pai, gratos ao Senhor, por todos os benefícios do Senhor que o Senhor nos concedeu no mês de maio. Sabemos que existem muitas lutas, muitos desafios nesse mês de junho. E nós queremos, Pai, querido, iniciar esse mês na Tua presença, pedindo a Tua luz e a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus.
Toda construção, ela tem pedras, que são onde são colocados os alicerces, para que aquela casa, com qualquer intempéries que tenha da natureza, ela não venha a trincar, ela não venha a cair. Nós vamos tratar de 5 pedras fundamentais que trabalham dentro da unidade cristã. O que nós vemos mais hoje dentro do cristianismo é separação. Pessoas buscando a sua própria satisfação, o seu próprio querer, o seu próprio entendimento, a sua própria paz, as suas vontades e os seus desejos. E a gente vê essa sociedade totalmente fragmentada, sem nenhum tipo de união. Nesses 3 primeiros capítulos que nós já meditamos, Paulo desenvolveu para os seus leitores o desenrolar do propósito eterno de Deus na história. Nós já falamos que a história de Deus, a história preparada pelo Senhor, ela vem se desenrolando desde o primeiro dia, lá em Gênesis. E tudo que vem acontecendo segundo a vontade dele, apesar de muitas vezes a nosso entendimento ser o entendimento que algo está errado. Mas ele vem desenrolando toda a história, e através de Jesus Cristo, que morreu pelos pecadores e que foi ressuscitado dos mortos, Deus está criando uma coisa totalmente nova. Para nós é nova, para ele não é novo, já é um plano, a união das pessoas. Pessoas pensando com um só pensamento. Músicas dos autores seculares, eles tentam de alguma maneira. Tinha a música dos Beatles que fala o que nós precisamos é apenas o amor, e ele mesmo sendo uma pessoa pagã, ele começa a entender, porque as coisas de Deus elas refletem a gente. Como ser humano, a gente sente o cheiro, a gente sente a presença, e a gente tenta de alguma maneira expressar tudo aquilo que está acontecendo. Deus, através de Cristo, ele começa a criar uma nova comunidade. Paulo vê essa humanidade alienada sendo reconciliada, e esse é o grande milagre do Evangelho. Pessoas destruídas como eu e você, pessoas cheias de falhas como eu e você, pessoas que são reconciliadas e restauradas pelo próprio Deus. Uma humanidade antes fragmentada, sendo unida agora como uma nova humanidade sendo criada. Uma visão nova, uma visão magnífica, de pessoas caminhando no mesmo caminho, pensando do mesmo modo. Agora o apóstolo ele avança da nova sociedade para os novos padrões. Criou-se a sociedade, e agora como essa sociedade tem que viver? É um padrão dentro das Escrituras. Jesus Cristo, quando ele entra nas bem-aventuranças, ele vem exatamente falando como que nós devemos viver. Quando o apóstolo Paulo em Gálatas, ele começa a falar do fruto do Espírito, ele fala como viver. E ele fala como não viver através das obras da carne. Então sempre é uma condição de você tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. O mundo precisa de pessoas que pensem diferente, não pessoas que pensem igual. Pô, pastor, mas você está falando em unidade, eu não tenho que pensar igual? Não tem. Nós temos que ter um centro que é a palavra de Deus, um centro que é Cristo, e nós vivemos a nossa vida na nossa individualidade. Essa ideia de que todo mundo tem que ser igualzinho, isso não procede das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo volta-se para a exortação daquilo que Deus tem feito, para aquilo que eu e você temos que fazer. Ele vai começar a dar agora no capítulo 4 as instruções como que nós temos que agir. Para que as pessoas elas possam ver a mudança e a transformação, eles têm que olhar para mim e para você e ver algo diferente. Eu não posso agir e reagir como as pessoas reagem. Eu tenho que reagir de uma maneira diferente. No momento da luta e dificuldade, eu tenho que agir de uma maneira diferente. Você reagir de uma maneira irada, no momento em que você tem a sua vontade afrontada, é o que todo mundo faz. Você ajudar só aqueles que te amam, também é o que todo mundo faz. Nós temos que agir diferente. E o Senhor, ele fala que isso é uma ordem, é um imperativo. Ele vai passar da doutrina para o dever, do crer para o agir, da oração para a ação, da teologia intelectualizada para as ações práticas no meio da sociedade, no viver de todos os dias, da letra que mata para o espírito que vivifica. O apóstolo aqui, ele vem trazendo exatamente esse entendimento. Como que você tem que fazer? Quando o apóstolo Pedro, logo após o Pentecoste, ele é confrontado, as pessoas falando que ele estava bebendo, que eles estavam bebendo, que eles estavam alcoolizados.
E aí aquela confusão, aquela discussão, e aí as pessoas começam a falar assim: pô, mas e agora, o que nós vamos fazer? Ele vem com um discurso duro, dizendo que eles mataram o autor da vida, e eles falam: o que fazer agora? Sempre a pergunta que nós temos que fazer é: e agora? As pessoas, elas vão vir a nós perguntando: e agora, o que eu tenho que fazer? Nós vamos meditar hoje, segundo a permissão do Senhor, nos versos 1 e 2 do capítulo 4. O primeiro versículo que vamos meditar é o 4:1, que diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Paulo começa dizendo: eu rogo. Ele está fazendo uma solicitação com o coração dele apertado, porque não é uma oraçãozinha simples, porque ele sabe da dificuldade do meu coração e do seu coração, da gente mudar aquilo que a gente acreditava por uma nova filosofia, um novo pensamento. Para fazer o que é errado é fácil, mas para fazer o que é certo é muito difícil, porque quando você decide fazer algo certo, você vai contra as pessoas do mundo que estão vivendo de modo errado, e você é rejeitado. Você não é uma pessoa que é benquista. Ele ensinou e orou por aqueles homens, e agora ele dirige-lhes a ele com um apelo, dizendo: eu rogo por eles, eu rogo que vocês andem de um modo digno. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Alinhe sua vida em relação à palavra de Deus. A instrução, a intercessão, a exortação constituem um trio formidável de armas no arsenal de qualquer cristão. Nós temos que aprender a instruir pessoas, orar por elas e exortar quando elas estiverem erradas, independente das pessoas acharem bom ou não. A nossa função dentro do nosso testemunho cristão passa por essas partes. Não adianta eu querer que você se corrija se eu não te ensinei como agir, mas depois que eu te ensinei como agir, eu vou orar para que o Espírito Santo ele testifique no seu coração, porque ainda está para nascer um homem que faça outro ser humano fazer algo que ele não quer. Pode até fazer exteriormente, mas não o faz interiormente. É necessário que você ore para que o Senhor quebrante o coração e ele entenda aquela palavra que é difícil e é diferente daquilo que o mundo está falando. E depois disso você tem que caminhar junto. Você tem que olhar o caminhar dessas pessoas. É um papel pastoral, é um papel sacerdotal, é um papel da maternidade. É papel nosso como irmãos, como amigos, como tios. Nós temos que estar de olho nas pessoas, para ver se essas pessoas elas estão andando como Deus quer que elas andem. E se elas não estiverem, é o que nós estávamos falando hoje pela manhã, a condição do papel profético. Você trazer essa palavra profética, essa exortação. Cadê o Nicolas? Essa exortação para que as pessoas elas andem dentro de um caminho correto. Paulo não era nenhum mestre comum. E mais uma vez, descreve-se como sendo o prisioneiro do Senhor, usando uma construção gramatical com duplo sentido. Ele é tanto prisioneiro de Cristo, como um prisioneiro por amor a Cristo. Ele era uma pessoa que ele não conseguia fazer nada diferente do que as Escrituras comandavam, mas também ele era uma pessoa que ele tinha todo o prazer. Ele não conseguia imaginar ele fazendo uma coisa diferente do que aquilo que Cristo falava para ele fazer. Ele não está somente vinculado a Cristo pelas correntes do amor, mas também detido por causa da lealdade do Evangelho. Ele entendeu o cristianismo. As pessoas nas igrejas não têm entendido o cristianismo. Elas não sabem o que é o cristianismo. E aí elas saem seguindo a revelia, saem seguindo sem um caminho. E aí o meu querido estava compartilhando lá que ele estava tentando chegar e o GPS mandava para Taguatinga. Se você sabe o caminho, você não se perde. Se você não sabe, você tem que ser instruído de alguma maneira, senão você vai continuar errando. E nós temos que parar com a condição de estar errando. A autoridade de um dos apóstolos e a convicção apaixonada de um homem sob a prisão domiciliar por causa da visão de uma igreja unida, conjuntamente sustentam toda a exortação. Então, quando você chama a atenção de alguém, você tem que chamar essa atenção embasado em algo. Não é no que eu penso, não é no que eu acho, mas é no que as Escrituras falam, no que as Escrituras comandam. Tem muita criança lá fora, com a Betânia, fiquem de olho, tá? Tem 3 lá fora, é muita gente para ela lá. E aí ele fala,
Rogo-vos. Essa palavra rogo-vos, ele está atrelado a como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos. O nosso cristianismo, ele não é um cristianismo de você estar na igreja, é um cristianismo para fora da igreja. É um cristianismo em que você aprende como agir para depois você colocar lá fora. Quando você vai para a escola e você aprende, você não aprende para você ficar na escola. Você vai avançando nos anos até que chega um momento em que você desenvolve um curso, uma habilidade para você fazer qualquer coisa. Ninguém fica morando na escola ou ninguém fica agindo dentro da escola, a não ser os professores que se formam. Então nós temos que entender que a igreja também é assim. Ela está aqui para te instruir, para te trazer ensinamentos, mas não é para você guardar esse ensinamento como um quadro bonito na parede. É algo que você tem que levar para as pessoas. E as pessoas, elas estão sedentas e elas precisam ouvir isso de você. E cada pessoa, cada um de nós tem um grau de abrangência específico. Quando você vai fazer marketing, você vai definir o grau de amplitude. Se você vai entregar o folheto, então, quando o Nicolas e a Menisa vão entregar o folheto, bom, nós vamos entregar o folheto nesse raio de ação. É ali que eles estão dispostos a alcançar. Mas nós, como indivíduos, nós podemos alcançar muitos outros lugares. Eu não alcanço as pessoas do Riacho Fundo, eu não alcanço as pessoas de Santa Maria, não alcanço as pessoas de Ocidental, mas você alcança, porque você lá mora. E você pode levar uma palavra de conforto e ensino para essas pessoas. A dignidade da vida cristã que Paulo exorta, ela só pode ser determinada pela natureza da chamada divina. Eu não determino sobre a minha vida como agir, porque o meu modo de agir é o modo como o mundo age. É o mundo da mentira, é o mundo de você querer levar vantagem em tudo, é o mundo de você querer tudo rápido, de você não querer esperar por nada, maneira de você ser agressivo. Mas quando nós recebemos a chamada divina, aquilo vem normatizando e mostrando como nós devemos agir. É como se nós tivéssemos uma pessoa para nós questionarmos o tempo inteiro, todo o tempo, sobre o que fazer e como fazer. Esse relacionamento com o Senhor é algo especial. É algo que faz com que nós não tomemos decisões erradas, a menos que assim nós o decidamos, mas nós vamos saber que nós estamos errados. Como é essa dignidade? A nova sociedade que Deus está chamando à existência tem duas características principais que nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 3. Primeiro, é um só povo, não existe dois povos, é um povo de Deus, junto de judeus e gentios. Nós, como igreja, nós somos família. Quando eu vou lá para Limeira ou para qualquer outro lugar ministrar, nós estamos indo ministrar para outra família. Mas a minha família primária é aqui. Eu, em regra, eu não vou deixar de vir aqui para cuidar de vocês, para cuidar de qualquer outra igreja, para pregar no domingo de manhã. Não, independente da honra que vai receber, não é o propósito, porque Deus ele me separou para trabalhando aqui. Então nós somos uma família que é unida, não através de laços de denominação, mas através de laços sanguíneos de Cristo. E a segunda característica é que nós somos um povo santo, distinto, diferente do secular, separado, da mesma maneira que o povo de Israel era separado nos dias do Antigo Testamento. Não porque nós somos especiais, não havia nada de especial no povo de Israel. Eles eram iguais aos filisteus, eles eram iguais aos amorreus, eles pecaram, fizeram sacrifício de pessoas, eles indignaram-se, blasfemaram contra Deus, não havia diferença nenhuma. Mas simplesmente Deus escolhe aquele povo e nós somos como eles, diferente. Nós temos que ser diferente dessas pessoas do mundo para que nós possamos permanecer ou pertencer em Deus. Visto que os que são de Deus são chamados para ser um só povo, nós devemos manifestar a mesma regra. Nós devemos manifestar os mesmos sinais que o povo de Deus manifesta a partir de Cristo. Você olha para Cristo e tem um livro muito interessante, quem sabe um dia a gente medita sobre ele, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro antigo, e conta de uma comunidade que decidiu fazer tudo à luz do cristianismo. E aquelas pessoas começaram a meditar, será que se eu tomar esta água, Cristo tomaria desse jeito? Hoje de manhã teve um fato interessante, ou triste, né? A Rosângela foi lá, fez o café no nosso intervalo, e aí a pessoa ia lá e enchia o copo até assim. Quando ela foi servir, não tinha. Será
que Cristo, ele se serviria primeiro? Será que Cristo, ele não deixaria de pensar pelo outro, o que o outro iria fazer? São todas coisas pequenas e grandes que levam-nos a meditar como nós agimos ou como nós devemos agir. A união e a pureza são dois aspectos fundamentais de uma nova vida, uma vida chamada através de Deus. O apóstolo Paulo trata da união da igreja, do versos 1 ao 16, e nós vamos ver, nós estamos agora no verso 1 e 2, nós vamos ver até o verso 16, ele falando sobre esse contexto de união de família. As pessoas na sociedade estão querendo acabar com a família, porque é o primeiro elo. É o primeiro status, digamos assim, de igreja, é a família. Então eles querem que os familiares eles sejam separados, em que cada um ele vá para um cômodo jantar, para cada um almoçar no lugar. É uma coisa que a gente tem que vigiar. Será que cada um almoça num lugar? Cada um janta num lugar? Não tem mais comunhão na família? A gente só se une para fazer coisas comuns quando realmente é uma coisa extra? Ou a gente está realmente vivendo em comunhão? A família. Essa família vai ser o que vai determinar o contexto da sociedade. Porque se nós deixamos como para os nossos filhos o legado de como agir, essas crianças elas vão influenciar mesmo a nível da Helena, da Manu, eles vão influenciar lá no berçário como as outras vão agir. Falava com o Felipe, poxa, eu estou percebendo que a Helena ela está falando melhor. Vocês fizeram uma coisa? Não, ele falou assim, não, é interação com as crianças, é isso. Da mesma maneira que outras crianças estão trazendo uma interação melhor para ela na dicção da voz, ela também tem que levar a condição do cristianismo para a vida daquelas crianças, que também estão perdidas. Durante essas 2 últimas décadas, muita coisa tem sido dita e escrita acerca da união da igreja. Muitas pessoas se preocupam com a união da igreja. Tem muitos testemunhos de pessoas que lutam para fazer isso. Uma coisa que se levanta de cara é Satanás. Satanás ele é o Deus, é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste mundo. E ele não quer que as igrejas se unam, porque ele sabe do poder e da força que tem a oração em concordância. É algo que eu bato na tecla com você toda semana, para você participar da oração conosco. E você separar um tempo para a gente orar junto, faz diferença. Você tem que ter o seu tempo de oração. Mas a união da igreja, se a gente não consegue unir a igreja nem na nossa casa, se a gente não tem um tempo de culto familiar nem na nossa casa, se as atribuições do dia a dia não permitem que eu pare com a minha filha, com a minha esposa para ler um capítulo da Bíblia por dia, alguma coisa está errada. Se você não tem tempo para Deus, alguma coisa está errada. Você tem que parar para pensar o que está acontecendo e como você está direcionando a sua vida. Onde está essa unidade? Onde está essa pureza? As pessoas elas têm lutado, mas o que nós temos visto nos dias de hoje é apenas afastamento, apenas um declínio dessa condição da união. Eu vou chamar uma pessoa da igreja batista, quem sabe essas pessoas vão ser roubadas, os meus membros vão ser roubados para outra igreja. Desde quando o reino de Deus é uma propriedade de um pastor? Nós temos que sim olhar com zelo sobre o que está sendo falado e o que está sendo ensinado, porque para você estragar um ensino, a coisa mais fácil que tem é você se expor diante de uma coisa errada. A pessoa ela aprende muito fácil o que é errado. É muito importante então olhar com novos olhos para esse texto de Efésios capítulo 4, visto que esta é uma das 2 passagens clássicas que fala sobre a união de Cristo dentro da igreja. João 17 é a 2ª passagem que fala, igreja, se une, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Se nós pudermos interagir, interaja. Nós temos o trabalho lá com o grupo dos homens, que não pôde acontecer esse fim de semana, mas são 3, 4 igrejas que se reúnem em prol de um único propósito. Ninguém está preocupado ali com um membro do outro, nada disso. O nosso objetivo é realmente, em união, estar fazendo um trabalho, poder estar se unindo. Deve ser um forte estímulo fazer-nos ocupar-nos com a união cristã e também um corretivo sadio para as erradas construções dela. Será que eu tenho que permitir que o ensino da outra igreja entre na minha? Será que eu tenho que levar o meu ensino para outra? Será que a movimentação de membros entre as igrejas é algo errado? Então a gente tem que entender todo esse contexto para a gente saber como agir. Paulo elabora então 4 verdades quanto ao tipo de unidade que Deus pretende para a sua nova sociedade, porque quem determina os propósitos e os desígnios não são os pastores, não são os pais,
não são as mães, mas é o próprio Deus. Ele é aquele que demanda autoridade, porque toda autoridade, ela é autoridade delegada de Deus. A primeira coisa, a primeira verdade, ou a primeira condição que ele fala sobre a condição da unidade, e aí eu vou falar de uma maneira muito superficial, depois a gente vai falar de uma maneira mais profunda, e é o capítulo versículo 2, que é o amor. Depende do amor. Nosso caráter tem que ser movido pelo amor. O nosso pensamento tem que ser movido pelo amor, mas não o amor humano, não o amor a mim mesmo, não o amor à minha vontade, mas o amor ao que o Senhor deseja. Do verso 3 ao 6 vai falar sobre essa unidade do nosso Deus dentro da igreja. Do verso 7 ao 12, ela vai falar sobre a condição dos dons. Os dons que estão na igreja com uma finalidade: fazer com que as pessoas cresçam. Dons não é para você necessariamente falar em línguas ou você ficar dançando, pulando, não que você não possa fazer isso. Mas o propósito principal, quando Jesus Cristo fala: ide, ficai em oração, para que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para poder atestar, para poder proclamar, para poder comunicar o Evangelho a toda criatura. No versos 13 a 16, ele vai falar sobre a exigência do cristianismo, que você tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa que esteja em constante crescimento. Nunca foi, e agora que nós caminhamos cada vez mais perto para o fim dos tempos, não é mais ainda condição e tempo de você ficar nessa condição de bebê espiritual, de você não buscar um crescimento espiritual, de você achar que a sua vida ela tem uma finalidade: gerar recursos para pagar a próxima fatura, há recursos para você poder fazer a próxima viagem, e tudo isso é bem dito, não é nenhum problema em relação a isso, mas não pode ser o nosso propósito maior, porque a nossa vida na terra, em grande abundância de dias, não vai passar de 100 anos de idade, sendo que a eternidade ela é imensurável no que nós temos investido o nosso tempo. Nós vamos observar nesse estudo de Efésios capítulo 4, em especial do verso 1 ao 16, que a unidade de todas as coisas, ela está alicerçada no amor. O amor, ele é a sede, ele é a base de todas as coisas. E aí nós entramos em Efésios 4, 2, que diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Quantas vezes o necessário é que você suporte o seu irmão, e que você fala assim: pô, eu não quero nem ver a cara do fulano, e a palavra de Deus fala: suportai-vos em amor, da mesma maneira que Cristo fez. Suporte os outros em amor. A unidade cristã depende da caridade da nossa conduta, e é o primeiro de 4 que eu falei para você que nós vamos meditar. Paulo imediatamente retrata a vida digna do nosso chamamento como sendo caracterizada por 5 qualidades. A primeira dela é a humildade, é a base de todas as coisas. As bem-aventuranças começam com humildade. Se você achar que você é melhor que os outros, se você achar que você é mais sábio que os outros, você não é humilde, mas você é soberbo. E a palavra de Deus diz que Deus exalta os humildes e Ele derruba os soberbos. Paulo imediatamente retrata a vida digna do nosso chamamento como sendo caracterizada por 5 qualidades que você tem que buscar na sua vida. A primeira delas é a humildade, a segunda é a mansidão, ou a mansidão, a terceira a longanimidade, que é a paciência, e a última é o amor. Ele já orou a Deus para nós sermos arraigados, e você lembra que arraigados é você ter o fundamento na rocha, e também alicerçados, a sua raiz ela está profunda, para nós sermos alicerçados em amor. Agora ele apela para nós no sentido de nós vivermos uma vida segundo aonde as nossas raízes estão. Uma árvore que tem as suas raízes em seios de águas vivas, ela dão frutas doces, ela dão abundância de frutos. Será que você, alicerçado em Deus, tem dado frutos? Que fruto você tem dado? Um fruto de amargura? Um fruto de falta de confiança no Senhor? Falta de amor? Se a pessoa ela tem as suas raízes num solo bom,
se a pessoa tem sido alimentada com os benefícios de um solo rico em minerais, em líquidos, umidade, aquela árvore tem que dar frutos bons. Quando Jesus Cristo ele se depara com aquela figueira que estava num solo bom e não tinha dado figos, ele olhou e falou assim, que ela nunca mais dê fruto. E ela se seca naquele momento. E os discípulos ficam assustados com aquela condição. Mas é exatamente a minha condição e a sua condição. Quanto tempo mais você vai ser alimentado até que você comece a dar frutos? É aqui que ele começa. E também é aqui que nós devemos começar. Há pessoas em demasia que começam com as estruturas. Não, eu vou primeiro estabelecer uma igreja grande, eu vou fazer um planejamento, eu vou comprar isso, comprar aquilo. Primeiro são pessoas. Nunca afaste o desígnio principal de pessoas. Nossa igreja vai fazer 10 anos. E quanto tempo nós ficamos cantando em capela, até que pessoas começassem a se levantar, começassem a se dedicar, começassem a buscar um ensaio, para que então a gente começasse a comprar instrumentos. Depois de 10 anos a gente compra um teclado, depois de 10 anos a gente compra uma coisa, compra outra. Por quê? Porque o mais importante não são as estruturas. O mais importante é que você tem que oferecer dentro do seu coração. Estrutura qualquer um tem. Você pode comprar um caminhão, como o do André, como o do meu querido lá, mas você pode prestar um serviço porco e não vai mudar nada. Você tem que ser uma pessoa que tem que buscar um conhecimento, como dirigir bem, como atender bem as pessoas, para que então você esteja oferecendo um serviço de qualidade diferente de todo mundo. Caminhão qualquer um compra, carro qualquer um compra. É só você se guardar, você exercer e trabalhar bastante, você compra um caminhão. Só que você vai exercer um serviço com excelência? Cristão qualquer um é, mas você vai viver uma vida com excelência? Você realmente vai usar os ensinamentos que são pautados e ensinados para você dia após dia, de uma maneira positiva, ou você vai continuar retendo aquilo apenas para você? Pessoas são mais importantes do que coisas. A humildade era muito desprezada no mundo antigo. Os gregos olhavam para aquela condição de humildade e falavam, é ridículo. Tanto que algumas igrejas hoje falam que a humildade é pobreza. Humildade não é pobreza. Humildade não é você ter um terno surrado, você andar com um carro vazando óleo. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Humildade é você olhar para o teu próximo e entender que ele também é digno do Evangelho e que você pode compartilhar com ele e não considerar ele como uma pessoa que não merece ou que não tem condições de. Foi só na vinda de Jesus Cristo que se reconheceu uma humildade verdadeira. Jesus ele vem falando da humildade dentro de um aspecto diferente. E ele usa o exemplo da criancinha. Uma criancinha que não é porque ela não é pecadora, ela é pecadora. E a gente vê a condição das nossas crianças. Todos que já tiveram filhos, ou que têm sobrinho, ou que têm contato com crianças, sabem como as crianças elas se procedem quando elas querem algo e não recebem. É normal isso. É errado, mas é normal isso. E nós como adultos nós fazemos de maneira diferente, mas fazemos também a mesma ação, a mesma forma de agir. Mas Jesus Cristo ele vem e apresenta perante aqueles mestres, sobre aqueles religiosos e fala assim, se vocês não agirem como as crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. E agir como uma criança tem a ver com dependência de Deus. Eu ajo como uma criança porque eu preciso dele. Se a gente deixar a Heloísa sem ninguém cuidar, ela morre. Agora ela começa a caminhar, mas até um tempinho atrás ela não tinha como se movimentar. Ela corre para o seio da mamãe dela para ser alimentada. Ela precisa de alimento, ela precisa da mamãe, ela precisa do papai. As crianças elas têm esse símbolo, um símbolo de dependência. Se nós não ensinarmos elas como agir, se nós não arrependermos, se nós não mostrarmos o caminho que é o certo, elas vão tomar o caminho qualquer. Pessoas cada vez mais jovens estão tendo a liberdade de tomar decisões que vão mudar a sua vida inteira. E a gente tem que estar sempre de olho nos nossos filhos. Eu vi um filme uma vez em que um cara falou que a filha dele de 17 anos, ele deu uma confiança para ela, que ela já era adulta, o que ela pensava, era responsável. Aquela noite ela foi violentada e morreu, mataram ela. E ele fala no filme uma frase que gravou no meu coração, com o filho, independente da idade, você não pode tirar o olho, nem um segundo.
É o tempo inteiro de olho. É o tempo inteiro vigiando para o que está acontecendo. A mesma maneira, eu tenho que olhar sobre a vida de vocês e vocês têm que olhar sobre a vida daqueles que caminham com você. É essa condição de que eu exorto, não porque eu sou o melhor, eu exorto porque eu amo. É a humildade. Além disso, a palavra que Paulo emprega aqui é que significa humildade da mente. O reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas. A mentalidade humilde que havia em Cristo, que o levou a esvaziar-se a si mesmo e tornar-se um servo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8. Filipenses capítulo 2. Você acha que você presta atenção em mim ou nesse negócio que você está balançando, quando você está balançando? Você acha que a sua mente, ela consegue prestar atenção naquilo? Quando você está jogando, você consegue ver as coisas do lado ou você foca naquilo que você está jogando? Então a mesma coisa é em relação à palavra de Deus. Você ficar com uma coisa brincando aqui, a Bíblia, ou bolinha, ou qualquer coisa que seja, tira a tua atenção em relação ao que está sendo falado. Juízo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não fala para você fazer nada diferente do que ele já faz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso próprio Deus, ele olha para toda uma situação em que ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele decide obedecer, ele decide ser humilde. A humildade, ela é essencial à unidade. Se alguém olhar para você e ver nos seus olhos que você acha que o outro é melhor ou que você é melhor, a pessoa ela vai te desprezar ou ela vai se afastar de você achando que você é grosseiro e ignorante. Tem que haver sempre a condição de um equilíbrio. O equilíbrio de que a pessoa olhe para você e você olhe para a pessoa e as pessoas entendam que nós somos todos iguais. Não há diferença. Eu não sou melhor do que por você porque eu estou aqui. Você não é pior do que eu porque você está sentado ouvindo. Todos nós temos que sentar para ouvir. Eu ouço da mesma maneira que você ouve. Eu estudo da mesma maneira que você estuda. E você tem que se dedicar cada vez mais para você ser semelhante às pessoas com qual você está falando. Se ao invés de você dar respeito para as pessoas, você usurpar isso, você está mostrando-se como uma pessoa orgulhosa. A mansidão era calorosamente aplaudida pela sociedade grega, porque ela via exatamente a condição de que eu consigo agir e reagir diante de algumas situações sem soberba e grosseria no meu coração. E as pessoas elas conseguem sentir como uma carne podre quando você tem orgulho no seu coração e você se dirige a ela dessa maneira. A palavra mansidão, ela era dada também, usada para animais domésticos. Então, quando um boi, ou quando um elefante, ou quando um cavalo vigoroso, ele era domesticado, não queria dizer que ele era fraco. Queria dizer que ele estava manso. Ele tinha força, mas ele não usava da força que ele tinha. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. E uma coisa muito importante para a gente começar a usar. Que quando uma pessoa usurpar uma coisa que a gente entende que é nossa, eu posso sim abrir mão daquilo. E eu não sou trouxa. Falava, acho que foi ontem, eu não sei onde que eu falei, estou falando em tanto lugar, entendeu? Que a nossa função como homem é de pacificador. Rosângela sabe muito bem disso. Quando nós temos alguma dificuldade, por mais que o meu coração esteja endurecido, a obrigação é minha de ir a ela e tentar resolver o problema para que haja paz. Então nós temos que ser agentes de paz, e a humildade ela faz com que nós possamos fazer isso, e nós não somos fracos por isso. A força ela está em você conseguir se controlar e não utilizar. É Jesus Cristo diante de Pilatos, ele o autor da vida, que se ele estralasse o dedo era pior que o Thanos, acabava com tudo, e aquele homem olha e fala assim, eu tenho poder para te matar e te soltar. Ele fala, cara, você não tem poder nenhum, cara. O poder vem dos céus.
Imagina se Jesus Cristo bate palma ali naquela hora, acabava com tudo. Acabava a corte romana, acabava o império romano, acabava tudo. Mas ele age como manso e ele fala: haja como eu, que sou manso e humilde de coração. É uma qualidade de uma personalidade forte, não de uma personalidade fraca. Mesmo assim, a pessoa, sendo forte, ela se coloca como serva dos outros. O meu papel é servir vocês. O meu papel é estar à disposição de vocês. Poderia fazer qualquer outra coisa. Quem me conhece no particular sabe que eu tenho algumas habilidades que eu poderia trabalhar em qualquer lugar. Mas o meu serviço, o meu trabalho é primeiramente com a minha família. Ninguém fica à frente da minha esposa e da minha filha. Apenas Deus. Depois, a vida de vocês. Por isso que a gente tem que entender a ser servo. A servo é ligado com a humildade. A humildade tem a ver com a mansidão. Essa meiguice, essa mansidão é a ausência da disposição de exigir direitos pessoais, seja na presença de Deus, seja na dos homens. E quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus exigindo coisas como se nós tivéssemos direito a alguma coisa. É especialmente apropriado aos pastores, aos líderes, que nós possamos fazer isso em espírito de mansidão. Quando eu exortar você com a carne do meu ser, você não vai receber aquilo. Quando você chamar a atenção de alguém com grosseria, sem ser com um tom manso, o que vai acontecer é que a pessoa pode até te ouvir, aquela pessoa pode até te obedecer, mas assim que você virar as costas, ela vai fazer o que ela quer e não o que você quer. Humildade e mansidão, eles formam um par natural, porque o homem manso pensa bem pouco em relação a si e muito em relação ao próximo. Essas duas virtudes foram achadas juntas em perfeito equilíbrio no caráter do Senhor, quando ele se denomina como manso e humilde de coração. A terceira e quarta qualidades também formam um par natural, é a paciência ou longanimidade. Aguentar com paciência pessoas provocantes, tal como Cristo nos fez conosco, ou faz ainda conosco. Essa condição de você ver uma situação e você dar mais um passo. Em você ver uma coisa errada, você não deixar levar de qualquer jeito, mas você acreditar mais uma vez que a pessoa ela vai mudar. Isso é o que Deus associa ao perdão. Se eu achar que você errou, eu não falo mais com você. Comigo é assim, você errou uma vez, acabou. Isso não é um pensamento cristão. Não é como Cristo agiu comigo e com você. Não é como Deus age comigo e com você. O nosso perdão ele é contínuo, todos os dias, todos os momentos, todo o tempo, e nós temos que fazer a mesma coisa com os outros. Aguentar com paciência pessoas que nos provocam, ao passo que nós devemos suportar uns outros, fazendo disso uma tolerância sem a qual os seres humanos não podem viver em paz. Um maior exemplo disso é casamento. Como nós temos que tolerar um ao outro, nos erros, nas falhas. Aquela paciência, aquela tolerância de você falar assim, alguma coisa vai mudar. Estava ministrando uma moça outro dia com uma dificuldade dentro do casamento, e aí ela falava assim, eu estou buscando uma salvação, uma solução para o meu coração, porque para aquele lá é o impossível. Eu falei, como assim? Quer dizer que Deus ele pode mudar o seu coração, mudar o meu coração e não pode mudar o dele? Então o seu Deus não é soberano. Como assim, pastor? Eu falei assim, olha, você está falando que é impossível? A palavra de Deus diz que Ele é o Deus dos impossíveis. Nós temos que orar para que realmente haja essa mudança e essa transformação. O amor é a qualidade final, que abrange os 4 anteriores, e é a coroa e a soma de todas as virtudes, visto que amar é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros e o bem da comunidade. Suas propriedades elas são celebradas dentro dessa nova comunidade. Sem amor, eu posso ser uma pessoa humilde. Sem amor eu posso ser uma pessoa mansa, porque se eu for uma pessoa mansa eu estou ganhando alguma coisa em troca. Eu posso ser uma pessoa que tem paciência com os outros, porque se eu não tiver paciência eu não vou ganhar algum prêmio. Mas o apóstolo Paulo fala que mesmo que eu entregue todos os meus bens para serem doados, e até mesmo o meu corpo para ser queimado, sem amor, isso não tem valor nenhum diante de Deus. A motivação sempre é o amor. E essas são as 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Quando elas estão ausentes, não há unidade. Quando há a falta dessas pedras, em especial o amor, o casamento se fragmenta.
Os relacionamentos, eles se fragmentam. Pessoas, elas entram em processo de autodestruição porque não existem dentro delas essas bases, esses alicerces que são exigidos para qualquer tipo de construção. Uma vez lançada essa sólida base, aí nós temos que ter apenas a esperança de que uma hora Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Nós temos que crer que em fazendo a nossa parte, a parte dele vai ser feita. Na verdade, a parte dele vai ser feita, independente de você fazer algo ou não, ele vai fazer. Mas vai ser muito mais tranquilo se nós não lutarmos ou não fizermos queda de braço com o Senhor, porque Ele é um Deus que controla todas as coisas. E se você entrar em luta com Ele corporal, você vai perder. Nós podemos ter a certeza que nenhuma unidade agrada mais a Deus do que aquela que nasce dentro do amor. O amor que é celebrado primeiramente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E também celebrado através de cada dia que você faça sacrifício na sua vida em prol, não de você, mas em prol do próximo. Não necessariamente o teu próximo, que é o que está encostado o ombro no teu ombro, na cabeça no seu ombro, mas aqueles que estão mais à sua volta. E ele fala para a gente ir pegar a palavra de Deus primeiramente na nossa casa. Você não tem que sair da sua casa antes de você pregar dentro da sua casa. Se as pessoas dentro da sua casa não estiverem convertidas, para depois você se preocupar com seus amigos. E então se preocupar com seus inimigos, para depois você pensar em ir para a África, Oceania, qualquer outro lugar. Mas sempre alicerçado no amor. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor, Tua graça e Teu cuidado. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor nos guie, oriente, abençoe e nos dê direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Eu tinha a nossa oração aqui, mas o tempo ele vai ficar muito, excedeu o nosso tempo preparado. Quero convidar o Alice e o Felipe para vir me ajudar a Santa Ceia. Para quem é a Santa Ceia?